Bom dia, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou ensinar vocês a fazer o fermento natural, selvagem, que é o levain, certo? Eu já estou aqui vou mostrar a vocês aqui, com a farinha que eu vou usar, um frasco de vidro que eu vou botar aqui, e a água que eu tiro do meu filtro, deixo um tempo aberta, depois eu fecho e ela fica aqui para fazer minhas coisas, tá? Aqui tem a balança, a gente vai precisar de uma colher, certo? O que é que nós vamos fazer? Bom, nós vamos começar a fazer o nosso fermento. Hoje é o primeiro dia. A gente vai simplesmente fazer a mistura da farinha. Para fazer o fermento, eu normalmente faço com farinha integral e depois vou botando a farinha branca, certo? Então eu estou botando aqui 50 gramas de farinha integral. Vou tirar um pouquinho. 50 gramas de farinha integral e 50 gramas de água, certo? Você pode pesar a água primeiro, para não passar de 50. Não tem problema, eu boto aqui na colher. Para não deixar passar de 50. Pronto, 50 gramas de água, tá? A gente não vai precisar mais da balança. Aí o que é que a gente vai fazer? A gente vai mexer. A depender da qualidade da sua farinha, ele vai ficar de uma forma, certo? Tem uns que ficam mais ralos, tem uns que ficam mais grossos. Lembrando que a gente leva de 10 a 15 dias para criar um fermento, viu? E aí depois é só usar para fazer o pão. Depois que a gente mexe, a gente não bole mais, tá? E para o fermento dar certo, a gente vai tampar ele e fazer uma marquinha no vidro. Fazer uma marquinha no vidro, aqui. A gente faz uma marquinha no vidro, tá vendo? E eu boto aqui a data que eu tô fazendo ele, 27/1, às 8h40. Então eu tô fazendo ele, 27/1, às 8h40. Amanhã de manhã eu vou olhar como está ele. Eu não vou mexer nele. Então, no segundo e terceiro dia, normalmente eu olho como ele está. A partir do quarto dia é que eu, a depender de como ele foi desenvolvendo, aí eu vou trabalhar com ele, certo? Então, por hoje é só isso. Fazer o fermento, né? Colocar a marquinha, a data e a hora. E esperar 2 dias para ver como é que ele vai evoluir. E a depender da evolução dele, a gente vai trabalhar com ele ou não, tá certo? Depois que eu faço ele, eu tenho que deixar ele em uma temperatura acima de 28 graus. 29, 30. Se você não tiver essa temperatura, você tem que botar ele dentro de algum lugar mais quentinho da sua casa, entendeu? Para poder ele evoluir nessa temperatura, tá bom? Eu vou dar continuidade ao vídeo à medida que eu vou trabalhando com o fermento. E depois eu vou postar para vocês todo o processo em um só vídeo, tá certo? Bom dia, pessoal. Apesar de ser o mesmo vídeo, hoje é sábado,
né? Estamos no 4º dia do fermento e eu quero desejar a vocês um bom dia e um bom final de semana. Então aqui eu quero mostrar a vocês o fermento, tá vendo? Ele teve um crescimento, então você vê que ele tá com os furinhos aqui, ó, umas bolinhas. Então isso quer dizer que ele tem vida, ele tá vivo. E o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar 50 gramas, o cheirinho não é muito bom não, viu? É isso mesmo. Eu vou pegar 50 gramas desse fermento. Deixa eu mostrar a vocês aqui o que eu tô fazendo. Tô passando ele para outro frasco. Eu preciso de 50 gramas dele. gramas do fermento. Aí eu vou pôr 50 gramas de água. Que eu já... 50 gramas de água, vou mexer. Vou mexer aqui. Bom, hoje é o 4º dia. Nós temos 50 gramas da cultura, 50 gramas de água e agora vamos colocar 80 gramas de farinha, certo? Vou zerar aqui. ,80 de farinha. Aí nós vamos mexer, né? Como vocês podem ver, eu tô cheia de coisa aqui para fazer. Panqueca, fermento para alimentar. Daqui a pouco eu vou assar uma focaccia. Então a gente mexe. Né? Lembrando que hoje é o 4º dia do fermento. Eu não trabalhei com ele nem no 2º, nem no 3º dia. Eu só olhei para ver a textura dele, para ver se ele estava realmente com vida, crescendo. Eu não consegui os 29 graus aqui, mas ficou em 28,7, mais ou menos, né? Foi um dia mais friozinho, para não influenciar na cultura. Então, no primeiro dia, eu botei 50 gramas de farinha de trigo, né? 50 gramas de água e deixei a cultura descansar por 2 dias. Hoje eu botei 50 gramas de cultura, 50 gramas de água e 80 gramas de farinha de trigo. E amanhã, no 5º dia, nós vamos ver o que aconteceu com ele, certo? Como ele vai reagir, tá bom? Aí eu vou tampar, fazer a marquinha e botar a data e a hora, tá bom? Fazer a marquinha. Hoje são 30/1, 8 horas da manhã. Aqui o trabalho começa cedo, pessoal. Aqui. Tá vendo? 30/1, 8 horas da manhã. E vou botar ele pro lugarzinho dele, pra ele ficar bem bonito. Então eu volto amanhã, com fé em Deus, para mostrar a vocês como é que esse fermento está. Lembrando que ele ainda não é um fermento, né? É uma cultura que vai se transformar num fermento, no levain, tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Boa tarde, pessoal. Eu tô filmando a cultura
que eu alimentei 8 horas da manhã, vocês viram, e são 5 horas da tarde, a cultura evoluiu dessa forma. Eu nem sei se ela continuar evoluindo assim, eu vou ter que trocar ela de frasco. Mas olha a potência dessa cultura, né? Ela vai se transformar em fermento natural, em levain. E ela tá muito bonita, muito bonita. Bom dia, pessoal, tudo bem? Hoje é o 5º dia do fermento. Eu fiz um vídeo ontem mesmo à noite só para mostrar como ele cresceu, né? Na verdade, como ela cresceu, a cultura, né? Olha aqui para vocês terem uma ideia. Ela foi até aqui. Eu achei que ia precisar de mudar o frasco, mas não precisei. Então eu vou trabalhar com ela hoje. Vou colocar ela nesse frasco. Ainda não é um fermento, né? Eu vou mostrar a vocês como é que eu vou alimentar ela hoje, tá? Bom, eu vou pegar 50 gramas dessa cultura. Somente 50 gramas, viu? Eu peguei 50 gramas da cultura, já tá aqui. Sobrou isso aqui, você não vai usar. Se você quiser fazer em outro frasco para dar uma pessoa, você faz. Senão você vai jogar fora, tá? Então, 50 gramas. Aí tem aqui... Aqui ficou 49. Aí eu vou botar 100 gramas de água. Vou dobrar a água, tá? Mexe. Eu já tinha pesado a água, né? Lembrando que aqui ainda não é o fermento. Por quê? Eu comecei ele com a farinha de trigo integral orgânica. Agora eu vou alimentar ele com 50 gramas da cultura, mas eu vou botar 150 gramas de farinha branca. Farinha de trigo branca. E aí a gente não sabe como é que ele vai responder a essa farinha, certo? Então são 50 gramas da cultura, 100 de água e 150 de farinha branca. Bom, deixa eu dizer a vocês que a minha água, eu tiro do filtro, boto numa vasilhinha plástica e deixo aberta para poder tirar o cloro por um tempo. Então vocês lembram daquela medida 2? No caso aqui, para fazer o fermento, eu estou usando agora 1, 2, 3, tá? 1 de cultura, 2 de água e 3 de farinha. Então aqui a gente já botou a farinha branca e eu vou mexer. É claro que depois de tanta farinha vai ficar uma massinha dura, né? Mas é isso mesmo. Mas você tem que mexer para poder pegar toda a cultura, misturar toda a cultura com a água e a farinha. Pegar uma colherinha porque eu não gosto de botar o dedo na cultura. Não é legal, gente. Quando tá fazendo ainda o fermento, ficar pegando nele, né? Então, tem que mexer bastante, viu, gente? Tem que catar lá no ponto a cultura. Vai ficar essa massinha bem durinha. Você vai tirando assim, ó. Bom, essa cultura, aceitando bem essa farinha nova, que é a branca, né?
Aí, fazendo isso 2, 3 dias, você já pode alimentar o fermento, como eu lhe ensinei, para fazer seu pão. No primeiro vídeo, né? Dessa série de vídeos aqui do YouTube que eu criei, do canal. Aí você vai lá no primeiro vídeo do fermento. E aí você vai ver como é que eu alimento para pão e como é que eu alimento para guardar. Então a gente vai esperar para ver qual vai ser a reação desse fermento com essa farinha branca. Eu só tô aqui assentando agora aqui para ver a marquinha, onde é que vai ficar, né? E vamos ver o que vai acontecer. Se essa cultura vai rejeitar essa farinha. Aí o que eu aconselho vocês? A cultura aceitou a farinha bem, não muda de farinha. Bota a mesma que você usou. E hoje ainda ela não vai para a geladeira. Por quê? Porque ainda não é um fermento. Ainda estou fazendo o fermento. Eu mudei da farinha branca, mas eu ainda não posso usar isso no meu pão. Entendeu? Porque ainda não é um fermento natural. Não é o levain. Agora eu vou tampar, né? Deixa tampadinha, para não entrar bicho. Vou fazer a marquinha. E vou botar a data, que hoje são 31. E a hora que eu alimentei, 8h40. Aqui. Marquinha, a data e o horário. Tá vendo? Pronto. Aí a gente vai esperar agora ver como essa cultura vai reagir a outro tipo de farinha. É uma farinha nova que ela nunca tinha visto, que ela nunca tinha se alimentado. E se ela aceitar bem essa farinha, porque essa é a farinha que eu alimento o meu fermento que eu fiz há 2 anos, vai fazer agora em agosto, né? Atrás. Se essa cultura aceitar bem essa farinha, aí você tem seu fermento natural. Aí você vai mudando 2, 3 dias. Eu acredito que 6, 7, 8, a partir do 8º dia, você já pode começar a usar ele como fermento e alimentar ele como eu ensinei no primeiro vídeo dessa série de vídeos que eu tenho aqui no YouTube. Ok? Tá, então bom domingo para todos vocês. Amanhã eu volto para mostrar como é que a cultura reagiu à nova farinha, tá bom? A farinha branca. Tchau, tchau.